Trigêmeos mendigos surpreendem milionário com pedido inusitado e ele revela segredo chocante. Em uma metrópole vibrante, cheia de luzes e sons que nunca se apagavam, Rafael era um milionário que flutuava em sua vida de excessos. Carros luxuosos, festas extravagantes e roupas de grife eram parte do seu dia a dia, mas uma sombra pairava sobre ele. A solidão o seguia como uma sombra, mesmo em meio à multidão. Uma noite, ao caminhar pelas ruas agitadas, ele se afastou do barulho das festas e da euforia dos convidados. Precisava de um momento a sós, um respiro. Ao virar a esquina, avistou 3 figuras amontoadas em um canto escuro. Trigêmeos mendigos. À primeira vista, parecia uma cena comum, mas algo no ar carregava um fascínio inquietante. Quando se aproximou, notou que cada um deles tinha uma aura distinta. Alex, o sonhador, tinha olhos que brilhavam com esperanças e ideias. Bruno, o pragmático, olhava com uma seriedade que diminuiu o riso. E Clara, a esperança encarnada, balançava uma mão cheia de lixo, mas carregava uma essência de luz. "Você é Rafael, o milionário, não é?" Alex disse com um sorriso tímido, mas ousado. Rafael se perguntou como ele sabia em seu nome. O coração dele acelerou. "Nós temos um pedido inusitado", Bruno continuou, agora no estômago. Rafael se sentiu paralisado. Mandar dinheiro para a caridade, para aqueles que não tinham nada? Uma ideia que parecia distante agora o arrebatava. "Por que vocês fariam isso? Vocês vivem aqui, não?" ele questionou. Clara inclinou a cabeça e sua voz trouxe um eco de doçura. "Nós somos filhos de Miguel, seu amigo." O nome a atingiu como um relâmpago. Miguel, um amigo que Rafael não via há anos. Agora, um nome envelopado em lembranças. Mas isso não era tudo. Ele tinha um segredo que você não sabe, Rafael. Uma dívida com a gangue local. Eles ameaçaram. Rafael sentiu suas pernas fraquejarem. Aquelas palavras eram um labirinto escuro, no qual ele se via preso. Miguel sempre fora um bom homem, dedicado e honrado. Mas como podia ter se envolvido assim? Ele nunca mencionou uma gangue. O choque o impediu de falar. O nome da gangue ecoava na sua mente, cada letra como um sino de alarme. Antes que pudesse formular uma resposta, o celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem. "Não se envolva com os filhos do Miguel. Eles nos devem. E você verá o que acontece se não pagar a dívida." O coração de Rafael disparou. O autor da mensagem não era ninguém menos que Tadeu, o temido líder da gangue. Um homem que não hesitava em mostrar sua força. Rafael se viu em um dilema moral aterrador. Aquele mundo de excessos não trazia felicidade. E agora, diante da dor dos trigêmeos, seu passado obscuro voltava para assombrá-lo. A labareda da responsabilidade queimava em seu peito, enquanto a solidão se aprofundava. O que fará ele agora? Investir sua riqueza ou fechar os olhos para a tragédia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael ficou paralisado. O celular ainda vibrava no bolso e a mensagem de Tadeu pulsava como um alerta, um sino tocando em sua mente. A pressão na sua cabeça aumentava e o mundo parecia girar em torno daquela revelação. Era como se um bloco de gelo tivesse se instalado em seu estômago. Miguel, seu amigo de longa data, um homem que sempre foi a definição de lealdade, agora envolvido com uma gangue. Precisamos de ajuda, Rafael. Não só a nossa, mas de toda a comunidade que ele deixou para trás. Alex insistiu, seu tom abrindo um pequeno espaço para a esperança. Mas o peso da realidade era esmagador. Como ajudar? O que fazer diante da ameaça da gangue?
Ele estava prestes a responder quando o silêncio da noite foi quebrado por um grito agudo. Corra! Eles estão chegando! Clara gritou, seu rosto agora pálido. De repente, 3 homens altos e encapuzados surgiram a poucos metros deles, cercando o espaço como predadores em busca de presa. Rafael sentiu o coração acelerar, pulsando em sua garganta. Sem pensar, ele começou a se afastar, puxando os trigêmeos com ele. Mas estava claro que não havia saída. O desespero tomou conta. O que Tadeu queria? O que ele faria se não pagasse a dívida? Com medo, Rafael olhou para os mendigos ao seu lado. Eles eram seus últimos aliados, e agora ele se sentia responsável por eles de uma forma que nunca imaginou. Os homens se aproximavam, e a tensão era palpável. Você, milionário, traiu os nossos. O que pretende fazer agora? Um dos homens cuspiu, seus olhos queimando como brasas de raiva. Rafael parou, tentando reunir coragem. Eu não estou aqui para te provocar. Só queria... Mas antes que pudesse completar a frase, o líder do grupo, um enorme com um sorriso cruel, olhou nos olhos de Rafael e fez uma revelação que rompera a fina camada de toda a dor acumulada. Você realmente não sabia, não é? A dívida do seu amigo Miguel. Não era só financeira, ele escondeu algo. E quando você vai descobrir, será tarde demais. O mundo de Rafael desabou. Uma vida inteira de confiança em Miguel e, de repente, a verdade era um rugido ensurdecedor. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tremendo. Os encapuzados trocaram olhares. O seu amigo não é quem você pensa. Ele sempre foi um infiltrado. A única razão pela qual você não sabia disso é que ele fez de você uma marionete em seu jogo. O ar ficou pesado. Rafael se sentiu paralisado. Uma marionete? Miguel havia usado sua confiança enquanto secretamente tramava? Todo o passado agora parecia uma farsa, e a dor era como estilhaços de vidro. Ele não. Tinha certeza do que era real, e então, como um relâmpago em um céu claro, uma ideia surgiu. Se Miguel era um infiltrado, talvez possa ter deixado uma pista, um fio que eu possa puxar. Os trigêmeos o olharam perplexos, mas a mensagem de Tadeu ecoava. Eles vos devem. Estamos presos, Rafael. Precisamos sair agora. Clara, puxando seu braço, fez-no voltar à realidade. Com os homens mais perto, a adrenalina disparou. O tempo estava se esgotando, mas Rafael olhou para os trigêmeos e se lembrou da luz que Clara carregava, da esperança que Alex emitiu. Com um último olhar desafiador para os encapuzados, ele decidiu. Ele não iria fugir. Ele iria lutar. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Ganhar. Tempo. E aí vamos por cima. A tensão subia e a escolha de Rafael mudaria tudo. Ele acabara de entrar em um jogo muito mais perigoso do que esperava. E a salvação de Miguel e de todos eles dependia disso. O que ele fará agora? Quem realmente eram os inimigos? E qual seria o próximo passo? Rafael estava decidido. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto encarava os 3 homens encapuzados, prontos para atacar. Ele sentia seu coração aos pulos. Mas uma chama acesa de determinação queimava em seu peito. Vamos descobrir a verdade, ele disse, mais para si mesmo do que para os trigêmeos ao lado. O medo se desfazia, transformando-se em coragem. Mas, antes que pudesse formular, um plano, um grito cortou o ar. Uma figura familiar surgiu nas sombras, e a lua iluminou seu rosto. Era Miguel. Rafael ficou estupefato. Miguel, você está vivo! As palavras saíram como um sussurro. Ele mal acreditava no que estava vendo. Rafael, saia daqui! Eles não são o que parecem! Miguel rugiu, com um olhar desesperado. O choque foi paralelo a um choque elétrico. Miguel estava em pé ali, bem na frente dele. Mas como isso era possível? Rafael sentiu um nó na garganta. Os encapuzados pareciam tão confusos quanto ele. Seu amigo é um traidor. Ele não está aqui para nos ajudar. Um deles gritou, com os punhos fechados de raiva. Miguel, com os olhos ardendo, gesticulou, indicando que deveria correr. Mas algo o segurava, algo que ele hesitava em confessar. Rafael hesitou. Traidor?
O que você quer dizer com isso? Você não entende, Rafael. Tudo isso foi planejado. É uma armadilha. Eles não estão atrás de mim, mas de você. Miguel parecia agitado, quase desesperado. Clara e Alex trocavam olhares, tentando entender o que estava acontecendo. Armadilha? A palavra reverberou na mente de Rafael, como uma campainha tocando insistentemente. Ele nunca imaginaria que Miguel, seu amigo, pudesse estar envolvido em algo tão sombrio. O que é tudo isso, Miguel? Por que você nunca me disse? Miguel respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Eu fiz coisas das quais me arrependo. Coisas que envolvem você, Rafael. Você sempre foi meu maior ponto fraco, e agora eles querem usá-lo contra mim. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O que Miguel estava escondendo? Rafael olhou novamente para os homens encapuzados, e a verdade lentamente começou a se formar em sua mente. Você me usou, não é? A dor atravessou seu coração. Não foi assim que eu quis, Miguel gritou. Mas Rafael já não conseguia entender. A imagem de seu amigo, aquele que sempre lhe deu apoio, desmoronava diante dele. A dívida de Miguel não era apenas com dinheiro. Um dos homens disse com um sorriso cruel. Era sobre você. Ele precisava falhar, e você, Rafael, caiu diretamente na armadilha. Os trigêmeos pareciam tão perdidos quanto ele. Alex olhou de Rafael para Miguel, vacilando entre a dúvida e a proteção a um dos dois. Não podemos nos perder em brigas agora. Temos que sair daqui, Alex gritou, mas as palavras pareciam sem força diante do que estava acontecendo. E então, como se tudo em sua vida conspirasse em um mesmo momento, a cena que se desenrolava ficou mais intensa. Miguel puxou algo de dentro de seu casaco, uma arma. Se você não me ajudar, tudo isso pode acabar mal para você, Rafael. Ele mirou a arma diretamente para os encapuzados. Rafael sentiu um frio na espinha. O amigo estava ameaçando aqueles que por um breve momento pareciam ser os verdadeiros inimigos. Miguel tinha mudado. Você não pode fazer isso, Miguel. Você não pode matá-los. Rafael gritou, buscando resgatar o homem que conhecia. A tensão no ar crescia. E o que era um simples encontro virou um verdadeiro jogo de vida ou morte. Você não entende, Rafael. Eles vão fazer você sofrer se eu não agir. Miguel estava em um estado de frenesi, e a linha entre amigo e inimigo se tornava indistinta. Rafael sentiu a pressão. Miguel não era mais o mesmo. E agora ele estava em um campo minado de traição e revelações não ditas. Mas ele não podia deixar que a ira decida seu destino. A vida de todos estava em jogo. Foi então que um tiro ecoou, disparado por trás deles. O som fez o chão tremer sob os pés de Rafaela e todos se viraram para ver a origem do disparo. O cenário era caótico e no meio da confusão, um novo personagem surgiu. Alguém que Rafael nunca esperaria encontrar ali. O que poderia acontecer a seguir? Dúvidas assolaram sua mente enquanto os mistérios se entrelaçavam, pulsando como um tambor em seu peito. O eco do tiro ainda pairava no ar, e a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. Rafael ficou paralisado, os olhos fixos em Miguel, que segurava a arma com mãos trêmulas. O coração dele batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. O lugar estava carregado de medo, e ele mal conseguia pensar. Miguel, por favor, não faça isso, Rafael disse, a voz falhando. Os homens encapuzados tinham os rostos contorcidos em risos de deboche, como se vissem um espetáculo. E a confusão na cabeça de Rafael só aumentava. Como podiam estar em uma situação tão explosiva? Então o segundo tiro ecoou, vindo de um local diferente. Um dos encapuzados caiu e o silêncio se abateu instantaneamente. Rafael sentiu o rosto empalidecer. O que estava acontecendo? Quando a poeira da confusão assentou, ele olhou na direção do som e viu um rosto conhecido. Era Renata, sua ex-namorada, que aparecia como uma sombra no meio da escuridão. Renata, o que você está fazendo aqui? Ele exclamou em choque. Ela tinha sua própria arma, inquieta e pronta, como se tivesse estado ali desde o início. A relação deles havia terminado em um desentendimento. Mas vê-la agora lançava luz em meio à escuridão. Eu sempre soube que você estava em perigo, Rafael.
Precisei saber. Precisava te proteger. Ela gritou, dirigindo-se a ele. Agora saia da frente. Miguel e os encapuzados estavam igualmente confusos. O clima esquentou. Você tá atirando em nome do traidor da sua vida? Um dos homens gritou, furioso, enquanto se abaixava para evitar um segundo disparo. A revelação sobre Renata fez Rafael sentir um nó na garganta. Ele não tinha ideia de que ela ainda se importava. O que mais ela sabia? Ele a viu mirar de novo. O olhar de Miguel estava mudando, de raiva para desespero. Isso não é o que parece, Renata. Você não entende. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um terceiro homem se virou e disse: Chega, precisamos de uma solução rápida. Ele apontou para Rafael e os trigêmeos. Rafael, você não faz ideia do que estamos lidando. Você é a peça central de um jogo que não controla. Isso acertou Rafael como um soco. O que mais ele não sabia? Ele olhou para Miguel e Renata, a confusão e a fúria se misturando dentro dele. Eu sou apenas um milionário. O que você quer dizer com isso? A traição de Miguel ainda o feriu. Por que você fez isso? Comigo, a tensão atingiu um ponto crítico. Renata estava nervosa e sua arma ainda estava levantada, mas ela não mirava mais em Miguel. A verdade é que a dívida de Miguel não diz respeito a dinheiro. É sobre um segredo que une os dois mundos, Renata revelou, enquanto um brilho de determinação escorregava em sua voz. Os truques sujos de Miguel o colocaram na mira do que não pode controlar. Os encapuzados trocaram olhares nervosos. Miguel parecia totalmente perdido, como se a verdade finalmente estivesse desmoronando em torno dele. Renata, isso não tem nada a ver com você, ele gritou, mas a voz dele soava fraca. Rafael sentiu que estava prestes a descobrir algo muito maior do que a ameaça da gangue. Você não pode confiar nele, Rafael. Ele é um fantoche. Estava lutando para se salvar, te arrastando para um mundo sujo. Renata insistiu, a adrenalina pulsando em cada palavra. O silêncio se instalou, pesado como uma neblina. Rafael olhou para Miguel, que estava mais pálido do que nunca. A revelação de Renata girava sua mente. Tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. Não apenas sobre Miguel, mas sobre ele mesmo. Eu não fui apenas amigo. Fui um peão em um tabuleiro que não entendi, pensou Rafael. Mas antes que pudesse processar tudo, outro disparo cortou o ar. Outro homem havia sido atingido, mas desta vez foi Miguel quem caiu. O corpo dele despencou e um grito agonizante ecoou. A verdade o tragou em um mar de confusão. Rafael, vamos! Renata gritou, puxando pela mão. Ele olhou em choque para o corpo caindo de seu amigo. O que era real? Ele não sabia. Agora, a única coisa que restava era uma corrida desesperada para a liberdade. Enquanto ecos das revelações assombravam sua mente, o cerco se fechava ao redor deles. O que ele faria agora? O que mais estava escondido atrás daquela traição? A única coisa certa era que a luta estava longe de acabar. Rafael estava paralisado. A imagem do corpo de Miguel caindo drenava todo o seu sangue. O grito de Renata ainda ecoava nos seus ouvidos, e sua mão tremia ao lado dele, firme, mas assustada. Os encapuzados estavam fragilizados, mas a confusão dominava a cena. O tente parecia parar em um conflito que não se resolvia. Vamos, rápido! Renata puxou-o, mas ele não se movia. Por que você está aqui, Renata? O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando. Ela olhou para ele com olhos cheios do desespero. Não é hora para perguntas. Miguel era meu amigo. Rafael interrompeu, a dor atravessando seu peito. Ele não pode estar morto. E assim que disse isso, algo dentro dele estalou. Ele estava perdendo o controle. Mas havia mais. Ele sentia que havia mais. Ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Renata disparou suas palavras. Temor dançando em sua voz. A dívida não era só financeira. Era uma questão de vida ou morte e ele te colocou no meio. Temos que sair agora. Enquanto olhava para o corpo de Miguel, uma nova percepção tomou conta dele.
A última vez que viu Miguel com vida, eles estavam rindo em uma festa, recordando o passado de sua juventude. Como tudo havia mudado tão rápido. O muro da confiança estava desmoronando à sua frente. Tem alguém me observando. Clara, uma das trigêmeas, murmurou, seu rosto pálido e imóvel. Rafael a encarou e sentiu um calafrio descendo pela espinha. O que você quer dizer? Ele não conseguia se concentrar. Mas Clara, sua voz tremendo, continuou. A dívida. Não só de Miguel, é maior. Um novo grito cutucou o ar. A adrenalina disparou de novo, como um soco no estômago. Renata virou-se e seu olhar se endureceu. Rafael, precisamos correr. Mas nunca teve chance. Um dos encapuzados, que ainda estava de pé, ergueu um celular, a tela brilhando em uma declaração ameaçadora. Seu amigo te usou, Rafael, e você nunca soube. Agora você vai descobrir. Ele apertou um botão e as luzes da rua começaram a piscar. O que estava acontecendo? Rafael virou-se para Renata, seus olhos buscando respostas. E então, antes que pudesse processar, a cena explosiva tomou conta. O som estrondoso de sirenes ecoou pela rua e a tensão transformou-se em caos. Eles chamaram a polícia! Renata gritou, sua expressão misturando pânico e determinação. Clara se escondeu atrás de Alex, seus olhos cheios de terror. Saímos agora! Foi o que Alex gritou, enquanto puxava os trigêmeos para trás de uma lixeira. Mas, em meio à confusão, algo se destacou. O que mais Rafael não sabia? Miguel, seu amigo fiel, envolto em segredos que podiam arrastá-lo para baixo. O que ele não sabia era que a verdadeira traição estava mais próxima do que imaginava. Então, tudo ocorreu em câmera lenta. Mais um disparo ecoou e um terceiro encapuzado tombou. E no momento em que Rafael olhou para o corpo caindo, não era Miguel, era Tadeu, o homem da gangue, temido e perseguido. Rafael, você está em perigo, Tadeu sussurrou enquanto seu olhar perdia o brilho e subitamente Raj, um antigo rival de Miguel, surgiu, uma lâmina afiada reluzindo em sua mão. Eu estava esperando por este momento, Rafael. Você é mais importante do que imagina. Rafael sentiu seu mundo desabar. O que ele queria dizer? O que isso significava? Sentiu uma onda de desespero invadi-lo, e quando Raj avançou, o tempo parou. A verdade desmoronava ao seu redor. Um último grito cortou o ar, e ele sabia que nada seria o mesmo novamente. E a pergunta ficou paralisante. Quem realmente era amigo ou inimigo, e até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Rafael estava paralisado. A imagem do corpo de Miguel caindo drenava todo o seu sangue. O grito de Renata ainda ecoava nos seus ouvidos, e sua mão tremia ao lado dele, firme, mas assustada. Os encapuzados estavam fragilizados, mas a confusão dominava a cena. O tempo parecia parar em um conflito que não se resolvia. Vamos, rápido! Renata puxou, mas ele não se movia. Por que você está aqui, Renata? O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz falhando. Ela olhou para ele com olhos cheios de desespero. Não é hora para perguntas. Miguel! Miguel era meu amigo. Rafael interrompeu, a dor atravessando seu peito. Ele não pode estar morto. E assim que disse isso, algo dentro dele estalou. Ele estava perdendo o controle. Mas havia mais. Ele sentia que havia mais. Ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. Renata disparou suas palavras, o temor dançando em sua voz. A dívida não era só financeira. Era uma questão de vida ou morte. E ele te colocou no meio. Temos que sair agora. Enquanto olhava para o corpo de Miguel, uma nova percepção tomou conta dele. A última vez que viu Miguel com vida, eles estavam rindo em uma festa, recordando o passado de sua juventude. Como tudo havia mudado tão rápido, o muro da confiança estava desmoronando à sua frente. Tem alguém me observando. Clara, uma das trigêmeas, murmurou, seu rosto pálido e imóvel. Rafael a encarou e sentiu um calafrio descendo pela espinha. O que você quer dizer? Ele não conseguia se concentrar, mas Clara, sua voz tremendo, continuou. A dívida, não só de Miguel, é maior.
Um novo grito cutucou o ar. A adrenalina disparou de novo, como um soco no estômago. Renata virou-se, e seu olhar se endureceu. Rafael, precisamos correr. Mas nunca teve chance. Um dos encapuzados, que ainda estava de pé, ergueu um celular, a tela brilhando em uma declaração ameaçadora. Seu amigo te usou, Rafael. E você nunca soube. Agora você vai descobrir. Ele apertou um botão e as luzes da rua começaram a piscar. O que estava acontecendo? Rafael virou-se para Renata, seus olhos buscando respostas. E então, antes que pudesse processar, a cena explosiva tomou conta. O som estrondoso de sirenes ecoou pela rua, e a tensão transformou-se em caos. Eles chamaram a polícia! Renata gritou, sua expressão misturando pânico e determinação. Clara se escondeu atrás de Alex, seus olhos cheios de terror. Saímos agora! Foi o que Alex gritou, enquanto puxava os trigêmeos para trás de uma lixeira. Mas, em meio à confusão, algo se destacou. O que mais Rafael não sabia? Miguel, seu amigo fiel, envolto em segredos que podiam arrastá-lo para baixo. O que ele não sabia era que a verdadeira traição estava mais próxima do que imaginava. Então, tudo ocorreu em câmera lenta. Mais um disparo ecoou, e um terceiro encapuzado tombou. E no momento em que Rafael olhou para o corpo caindo, não era Miguel, era Tadeu, o homem da gangue, temido e perseguido. Rafael, você está em perigo. Tadeu sussurrou enquanto seu olhar perdia o brilho, e subitamente, Raj, um antigo rival de Miguel, surgiu, uma lâmina afiada reluzindo em sua mão. Eu estava esperando por este momento, Rafael. Você é mais importante do que imagina. Rafael sentiu seu mundo desabar. O que ele queria dizer? O que isso significava? Sentiu uma onda de desespero invadi-lo. E quando Raj avançou, o tempo parou. A verdade desmoronava ao seu redor. Um último grito cortou o ar e ele sabia que nada seria o mesmo novamente. E a pergunta ficou paralisante. Quem realmente era amigo ou inimigo? E até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Então, a lâmina de Raj cortou o ar e, em um movimento furtivo, se prendeu no peito de Renata. O grito dela ecoou como um trovão no tumulto e o tempo pareceu estagnar. Rafael assistiu, horrorizado, enquanto Renata tombava, a vida escorrendo de seu corpo. E naqueles instantes, a realidade se despedaçou. Renata, não! Ele tentou ir em sua direção, mas o horror paralisou suas pernas. Ao mesmo tempo, os encapuzados começaram a recuar, agora mais confusos do que preparados para atacar. Não, não, não! Rafael murmurou, lágrimas ardendo em seus olhos. Raj sorriu, satisfeito, mas Rafael sentiu que algo se quebrava dentro dele. A sensação de traição atingiu um novo auge. O que você fez? Ele gritou, a voz embargada de dor. Por que você fez isso? Você queria saber a verdade, não queria? Raj se inclinou, o brilho maligno nos olhos. Agora você entenderá o custo de estar neste jogo. No fundo, Rafael percebeu que tudo aquilo era parte de uma estratégia. Um joguete que ultrapassava sua compreensão. A tensão estava no ar. A fonte de dor agora presente. Renata, seu amor, caía aos seus pés. Rafael se sentiu paralisado. Que tipo de mundo era esse que destruiu tudo ao seu redor? O que ele sabia sobre os amigos? As certezas se dissipavam, e a pergunta ficou pulsando. Quem mais iria pagar o preço? O que mais estava escondido, prestes a ser revelado? Rafael ficou parado, a visão de Renata caída no chão, rasgando algo dentro dele. A vida dela, de repente, parecia se esvair em um redemoinho de horror. Seu coração disparado quase pulava para fora do peito, enquanto ele se ajoelhava ao lado dela, desesperado. Renata! Não! Por favor! As palavras saíam em um sussurro agonizante, como se ao dizer isso pudesse trazer ela de volta. A cena ao redor se tornava um caos. Os encapuzados recuavam, mas as sirenes se aproximavam, aumentando a adrenalina no ar. O olhar de Rafael flutuava entre Renata e Miguel,
agora caído. O perfume de pólvora e sangue formavam um mix insuportável e o medo tomava conta dele. Precisamos sair, Rafael. Clara gritou, puxando sua camisa, mas ele estava fixo naquele momento. Renata estava pálida. Rafael! A voz dela mal saía. A dor na expressão dela o dilacerava. Um nó se formou na garganta dele. Ele não sabia o que fazer. A vida dela estava em suas mãos. Me ajuda, ela sussurrou, enquanto os olhos começavam a se fechar. Não, não, não! Você vai ficar bem! Ele pressionou a mão contra a ferida, mas o sangue escorria entre os dedos. O ambiente parecia desmoronar. E quando o silêncio pesado da cena tomou conta, uma nova revelação provocou um choque indescritível. Miguel, mesmo caído e ferido, começou a rir. Um riso fraco, mas que reverberava. De forma estranha. Você nunca vai entender, Rafael, ele murmurou, e a voz dele estava carregada de algo que Rafael não sabia decifrar. Calha a boca, Miguel! Rafael gritou, a raiva misturada com dor. Mas Miguel não se calou. A dívida não era minha só, era de todos nós. A frase cortou o ar como uma faca. Todos nós estávamos envolvidos, e agora você é a chave. Os encapuzados congelaram. O que ele queria dizer? O que você quer dizer? A voz de Rafael tremia. Algo estava se revelando ali, uma teia de enganos que escandalizaria até o mais insensível. E antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, um som crescente, como um rugido, preencheu o ar. Uma luz intensa envolveu a área como um holofote. Rafael virou-se e viu a figura de um homem que ele jamais esperou encontrar ali. Era Tadeu, mas não o Tadeu ameaçador de antes. Era a versão esperançosa que ele pensou ter perdido. Rafael, a verdade precisa vir à tona, e você é fundamental nisso. Matar Renata não era o plano, Tadeu gritou, se aproximando. O choque percorreu o corpo de Rafael. Ele conhecia Tadeu? Mais cedo ou mais tarde, esse jogo ia ter um fim. Miguel fez um pacto e você está preso nele, Rafael. Todos nós. Tadeu apontou para Miguel, que estava lá no chão, se contorcendo. Ele merece isso. Rádio rival de Miguel disparou, sua. Lâmina ensanguentada ainda na mão. Um peão caiu, mas há muitos outros. Rafael não mudou seu olhar de Miguel. O amigo estava errado sobre tanta coisa, mas ele não podia ser o vilão na história. E então, em um movimento absurdo, Rafael se ergueu. Chega! Eu não vou deixar você usar mais ninguém. Ele olhou para Renata. As palavras dela ecoavam na mente dele. Me ajuda, ouvia sua voz. A única escolha que você tem é salvar você mesmo. Tadeu falou novamente. Mas Rafael se virou, a adrenalina agora pulando em suas veias como um incêndio. Está tudo bem, Renata, ele murmurou, apertando a mão dela, tentando puxar forças de onde não tinha. E então, em um impulso irracional, um grito escapou de seus lábios. Todos nós serão salvos. E nesse instante, tudo mudaria. O corpo de Miguel começou a brilhar. Uma luz intensa iluminou a noite, e para surpresa de todos apareceu uma chave. Uma chave reluzente no chão, como se ali estivesse desde sempre, e ele sabia que aquela era a resposta. A chave para a verdade está aqui, e nós vamos resgatar o que é nosso, não é? Rafael percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, mas uma questão ainda pairava no ar. Quem realmente estava a favor, e quem era o inimigo? Quando a verdade se tornaria visível? O caos em sua mente se misturava à esperança. As revelações de Miguel, o pacto, a entrada de Tadeu e a luz da chave. Sua vida inteira estava prestes a virar de ponta cabeça. O brilho da chave pulsava no chão, como se fosse uma luz divina. Rafael se sentiu elevado, mas ao mesmo tempo, um peso crescente o paralisava no lugar. Ele olhou para Renata, a dor estampada no seu rosto. A chave, o que isso significa? Pere se perguntava se a resposta estava em alguma parte daquela luz. Mas tudo o que conseguia ver era o desespero nos olhos dela. O que você acha que isso é? Miguel ainda estava no chão, seu sorriso se desvanecendo. Isso pode muito mais do que você imagina, mas não são todos que têm coragem para usá-la. Seu olhar se fixou na chave, como se ela carregasse o peso de suas escolhas. Eu não acredito em você, Miguel.
Você me traiu. Por que eu faria algo que você sugere? A voz de Rafael estava carregada de raiva e desilusão. Ele tinha que proteger Renata, não se deixar levar por mais ilusões. Mas havia algo na expressão de Miguel que o deixava inquieto. Uma mistura de dor e resignação. Os encapuzados começaram a recuar. Um deles murmurou algo sobre a polícia. A tensão aumentava a cada segundo e, sem hesitar, Rafael se abaixou, pegando a chave em suas mãos. O frio do metal o despertou. Eu não sei o que esta chave faz, mas vai acabar. Agora, declarou. De repente, um grito rasgou a noite. Não era de Renata, mas de Clara, que apontava para cima, seus olhos arregalados. Cuidado! Pedro, um dos encapuzados, estava prestes a atacar. A lâmina cortou o ar em direção a Rafael. Mas como em câmera lenta, ele levantou a chave em um impulso. A luz a emanava intensamente, iluminando tudo ao redor. Todos pararam, a cena congelou. Mas antes que Rafael percebesse, a lâmina atravessou o espaço em um movimento rápido, cortando o ar e atingindo Clara. O tempo pareceu parar. O respingo de sangue contrastou com a luz intensa da chave, criando uma cena que ficaria marcada para sempre. Clara! Rafael gritou, enquanto o mundo ao redor se tornava um borrão de desespero. Ele correu até ela, a chave caindo de suas mãos, a luz morrendo como um crepúsculo. O falso brilho da esperança se foi. Clara estava no chão, o olhar de encantamento transformando-se em dor. Então o inesperado aconteceu. Miguel, ainda no chão, se ergueu como uma cobra sendo despertada de seu sono. Não, você não pode! Ele gritou, os olhos inflamados. Um poder desconhecido começou a emanar dele, uma energia pulsante que se misturava com o horror no ar. A chave não pode ser usada assim. Rafael não entendia. O que estava acontecendo? Um rugido se formou na sala, e Tadeu, antes caído, surgiu, seu olhar mudando rapidamente. Você fez isso, Miguel. Você estava mentindo o tempo todo, e agora a consequência vai ser desastrosa. A tensão entre os dois homens era palpável, como se a verdade estivesse prestes a se revelar em forma de catástrofe. E então, tudo explodiu. Uma onda de luz e energia envolveu o ambiente, fazendo com que todos titubeassem. O corpo de Miguel começou a se contorcer, a energia dentro dele se libertando em um rugido ensurdecedor. Os encapuzados tentaram recuar, mas estavam cercados pela luz intensa. Rafael olhou para Renata, e o horror tomou conta dele. Ele percebeu que a verdadeira natureza de Miguel não era apenas traição, mas algo muito mais sombrio. A dívida que todos carregavam não era sobre dinheiro ou lealdade, e sim sobre um legado sombrio que Miguel havia dominado. Você não sabe o que fez, Rafael! Miguel gritou, o rosto contorcido em agonia. A verdade é que todos nós somos peões nesse jogo, e você acaba de romper a linha. O que ele disse deixava marcas profundas, como se uma cortina tivesse sendo levantada, revelando segredos obscuros escondidos sob as sombras. E no meio de tudo isso, Clara tombou no chão. A luz desapareceu, e o murmúrio da polícia se tornava mais alto. Rafael sentiu que o chão fugia sob seus pés. O que estava acontecendo? E a única coisa que restava em sua mente era um único pensamento. Quem realmente era Miguel e qual era o seu verdadeiro papel nessa trama devastadora? O caos reinava, e Rafael sabia que nada seria o mesmo. Enquanto seus amigos se afastavam, ele se viu em uma encruzilhada. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas a que custo? Tudo o que ele acreditava estava desmoronando. Ele não tinha respostas, apenas uma crescente ansiedade sobre o que ainda estava por vir. Rafael ficou parado, a visão de Renata caída no chão, dilacerando seu coração. O desespero o envolvia como uma neblina densa. Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo o sangue quente escorrendo entre seus dedos. Renata! Não! Fico comigo! A voz dele estava embargada, quase um sussurro. As sirenes ecoavam ao longe, mas para ele, tudo estava em um silêncio absoluto. Ele olhou para Miguel, caído e rindo, um riso que parecia vir de um lugar oscuro. E finalmente, Rafael percebeu que estava cercado pelo caos. Um dos encapuzados recuou, mas os outros estavam prontos para atacar novamente.
O clima estava pesado, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Miguel, o que você fez? Rafael gritou, se levantando e encarando o amigo. A luz que antes pulsava da chave agora parecia ridícula diante da gravidade daquela situação. O que você escondeu? É tarde demais, Rafael. A verdade nunca foi simples. Miguel estava em um estado de frenesi e as palavras dele ecoavam na mente de Rafael, cada uma mais pesada que a anterior. Outra figura apareceu. Era Tadeu, mas não era o Tadeu que ele conhecia. Havia algo diferente no corpo dele, uma energia frenética. Rafael, você precisa entender. Esta chave, ela é a única saída. Tadeu gritou, apontando para a luz que ainda brilhava no chão. E então a cena tomou um rumo inesperado. A luz começou a se expandir. Não era apenas um brilho, parecia um portal. As sombras ao redor começaram a se contorcer. E, de repente, uma onda de energia atravessou o local. Tudo pareceu paralisar. O som da polícia se tornava mais distante, e as vozes ecoavam como se estivessem em um túnel. Não, não, não! O que está acontecendo? Rafael murmurou enquanto a luz consumia a cena. Ele olhou para Renata, que ainda tentava segurar a dor, seu olhar se apagando devagar. Um frio percorreu suas veias ao perceber que sua vida estava mudando em um instante. Então a luz explodiu em um show de cores, e uma imagem se formou dentro dela. Uma mulher surgiu, uma figura enigmática, com olhos brilhantes e uma presença poderosa. Era como se o espaço e o tempo fossem distorcidos ao redor dela. Eu sou Zara, e a verdade é muito mais obscura do que vocês imaginam. Ela disse, enquanto os encapuzados olhavam para ela com terror. A revelação fez o chão parecer ainda mais instável. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, o nó na garganta, se apertando. As palavras dela eram como facas afiadas. Todos vocês, cada um, fazem parte de um ciclo que transcende o que conhecem. Uma dívida muito além do que será pago em dinheiro. De que dívida ela está falando? Miguel agora parecia hesitante, a confiança despedaçada. Tadeu se aproximou, claramente abalado. A chave! Ela pode nos libertar, mas também prender. A tensão crescia. Zara continuou com a voz ressoando no ar. Vocês foram escolhidos. Miguel, sua traição foi a ponte. Rafael, sua fé na amizade será testada. E Renata, sua vida se conecta a um destino que ninguém previu. E nesse momento, o tempo voltou a fluir, e com ele, outra verdade devastadora. Renata, ainda ofegante, virou-se para Rafael. Com um olhar fixo e determinado. Você precisa acreditar em sua força, ela pode mudar tudo. E foi nesse instante que Rafael viu a brilha na chave, uma luz opaca começando a se infiltrar em seu coração. Antes que pudesse descobrir o que a mulher queria dizer, um grito cortou o ar. Clara, caída ao lado de Miguel, parecia estender a mão em busca de Rafael. Você não pode deixar isso acontecer. Sua voz tremia, mas trazia uma urgência. A verdade é que essa chave não é você quem deve usar. E então tudo explodiu. A luz se expandiu ainda mais, e com um rasgo ensurdecedor, uma nova imagem surgiu, revelando rostos conhecidos saindo das sombras. Eram pessoas que Rafael conhecia e que achava terem desaparecido figuras de seu passado que ele nunca esperaria ver ali. Cada uma estava envolta em mistério, a conexão com ele obscura e inquietante. Rafael mal conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Ele sentiu um frio na espinha, a verdade se aproximando. Agora ele estava em um labirinto de escolhas, com cada passo ressoando em seu coração. Quem são eles? O que mais vocês esconderam de mim? Sua mente girava, perguntas surgindo a cada instante. A luz pulsava, chamando-o, e Rafael soube que nas sombras do medo havia muito mais do que um jogo. E a cada resposta, mais dúvidas se formavam. A única coisa que ele tinha agora era a incerteza. Essa incerteza queimava como um fogo. O que viriam a ser todos aqueles reencontros? E qual seria o custo de descobrir toda a verdade? Rafael sentiu o peso da responsabilidade pendendo sobre seus ombros. A luz que emanava da chave piscava,
como um farol em meio à escuridão. Ele olhou para Renata, lutando para permanecer consciente. O mundo ao redor parecia desmoronar em câmera lenta. Os gritos se tornavam ecoantes, e o desespero era palpável. Clara, caída ao lado de Miguel, estendia a mão. Rafael, me ajuda! O olhar dela era um misto de dor e esperança. Ele não podia falhar. Ele não podia perder mais ninguém. Com um movimento ágil, ele correu até Clara, sua expressão determinada. Mas a cena mudou drasticamente quando Miguel, agora tomado por uma energia caótica, começou a gritar. Não! Você não pode fazer isso! A luz da chave pulsava e Rafael sentiu algo dentro dele mudar. Eu vou salvar vocês. A chave é a resposta. Mas em um momento de desespero, Raj, ao lado de Tadeu, avançou, seu olhar maligno em direção a eles. Vocês acham que podem escapar da verdade? A chave não é uma solução, é uma prisão. A tensão aumentava e Rafael, em meio ao pânico, levantou a chave como se pudesse fendê-la contra tudo que ameaçava seu mundo. Não, eu escolho a verdade! E nesse instante, tudo explodiu em uma luz ofuscante. Os gritos da multidão se transformaram em um rugido e ao redor dele tudo parecia flutuar. Então a mulher enigmática, Zara, estendeu as mãos. Rafael, sua escolha define o destino de muitos. Você detém a chave, mas não sabe o que ela realmente faz. As palavras dela se entrelaçavam com a luz. E em um instante, Rafael entendeu. A chave não apenas abriria portas, mas revelaria segredos profundos, deles mesmos e uns dos outros. Com uma determinação renovada, ele tomou coragem. Olhou para Renata, Clara e os trigêmeos. Vamos juntos, descobrir a verdade, começar de novo. Os encapuzados hesitaram e Tadeu, agora mais forte, gritou. Vocês estão jogando com forças que não compreendem. A luz da chave se intensificou, iluminando os rostos. Ao seu redor, migrações de memórias passaram pela mente de Rafael. Amizades, amores, traições. E naquele momento, cada passo que ele dava ecoava em seu coração como um tambor, lembrando-o de que precisava agir. Juntos, Rafael gritou, e quando a luz finalmente tomou forma ao seu redor, os segredos começaram a se desvelar. A verdade escorregou. Cada camada caída revelava novos fardos. Miguel, mesmo ferido, conseguia entender que a liberdade tinha um custo. Rafael, escute! Mas suas palavras ecoavam no ar. E em um segundo, tudo silenciou. O poder da chave convergiu em um único brilho, uma energia quase mágica. É hora de decidir, Zara anunciou. Assim como a entrada de uma nova realidade, Rafael sentiu a dor de sua jornada, mas também a força de tudo que amava. Ele queria poder usar a chave e revelar a verdade não só sobre ele, mas sobre todos. Mas antes que pudesse fazer isso, o último disparo ecoou. O coração de Rafael disparou. Renata, transformando seu medo em luz. Fá, salve a todos! E assim como ela disse isso, a luz explodiu e tudo se dividiu em trevas. Cores, sentimentos e vozes desapareceram de repente. Rafael se viu sozinho, no escuro, perguntando, o que aconteceu? A única coisa que restava era o silêncio das escolhas não feitas e o peso da verdade, que estava prestes a emergir. Ponto. E à medida que as sombras dançavam ao seu redor, uma nova consciência brotou dentro dele. Rafael entendeu que a luta por liberdade, verdade e redenção não terminava ali. Era tão somente o começo. Seria capaz de enfrentar tudo isso? Agora é sua vez de decidir. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!